Olá, sou Cristina Argiles, professora de Economia do curso de Administração da Universidade Católica de Salvador. E hoje vim aqui conversar um pouco com vocês para entendermos melhor esses dias nada fáceis que estamos vivendo. Gostaria de iniciar dizendo que, na minha leitura, não estamos neste planeta para dormir, trabalhar, comer, fazer compras e pagar contas. Ao longo do tempo, temos nos perdido na proposta de sermos humanitários. Temos, em termos globais e estimulados pelo capitalismo, nos permitido a um consumismo insano, muitas vezes criando dívidas com itens supérfluos e desnecessários, em uma lógica onde o mais importante é ter e não ser. E como não paramos, apesar de todos os sinais dados pela Mãe Natureza, o universo nos para através do coronavírus, nos recolhe para dentro de casa, nos fazendo refletir. Temporariamente, porque tudo passa, não podemos usar tudo o que compramos e nem mesmo abraçar os que mais amamos. A pergunta agora não é por quê, a pergunta é para quê? Para revermos nossa conduta, nossos valores morais, nossas prioridades e a necessidade de olharmos para o próximo como realmente alguém próximo, sem julgamentos, pois esse próximo poderia ser qualquer um de nós. Trazendo esse cenário para a economia, que é uma ciência social, temos então um problema econômico e social que sinaliza para uma recessão jamais vista. A teoria econômica clássica de Adam Smith nos ensina que uma mão invisível ajusta as variáveis econômicas, ou seja, que a economia se autorregula por si só. É o berço do liberalismo e, posteriormente, do neoliberalismo. Essa é a escola de pensamento do ministro da Economia, Paulo Guedes, que estudou na Universidade de Chicago, que possui forte viés neoliberal. Entretanto, em tempos de crise, como no caso dessa pandemia, Keynes renasce com toda a força. Na década de 30, tendo em vista todos os desajustes da conjuntura econômica da época, guerra mundial, quebra da Bolsa de Valores de 29, inflação, desemprego, especulação financeira, ele dá adeus à mão invisível de Adam Smith e sugere em suas obras a intervenção direta do Estado na economia para regular as crises e, com isso, ajustar as variáveis econômicas. A partir dele, então, se desenvolve a macroeconomia, pois até então todos os estudos econômicos eram voltados para a microeconomia. Com essa pandemia, em um cenário de gigantesca recessão, não só no Brasil, mas em todo o mundo, Paulo Guedes, então, precisou deixar o liberalismo de lado e, pelo menos neste momento, se tornar keynesiano, certamente a contragosto, pois uma crise econômica, ainda que em menores proporções, dificilmente seria solucionada sem a intervenção do Estado na economia. Diversas medidas estão sendo tomadas pelo governo para tentar resguardar empresas, empregos, população menos favorecida. Todas essas intervenções caracterizam-se pela injeção direta de recursos na economia, ainda que parte desses recursos sejam na forma de crédito, conforme postulado por Keynes na década de 30. Na definição dessas políticas públicas, não podemos esquecer o trade-off entre economia e saúde, pois as medidas precisam contemplar empregos e vidas ao mesmo tempo. O dilema é mais fácil ressuscitar a economia ou as pessoas? As pessoas terão como sobreviver sem uma economia em bom funcionamento? A economia terá como sobreviver sem as pessoas? Devemos fazer isolamento social, horizontal ou vertical? A busca desse equilíbrio é o grande desafio do governo no desenho das políticas públicas necessárias à atual conjuntura econômica do Brasil,
considerando o gerenciamento da crise econômica sem deixar de lado a questão da saúde. Mesmo com todas as medidas econômicas adotadas, as projeções são que o PIB, Produto Interno Bruto, desse ano seja de menos 5% no Brasil. E o impacto não é maior porque a economia brasileira estava iniciando um ciclo de crescimento econômico quando veio a crise. Em outros países, cujo ciclo de crescimento econômico encontrava-se em queda, o impacto será ainda maior. O PIB representa tudo que é produzido no país em termos de bens e serviços e, portanto, é um dos indicadores de crescimento econômico. E se o país não tem crescimento econômico, também não tem desenvolvimento econômico, que pode ser mensurado pelo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. A recuperação econômica e social, não só no Brasil, mas em todo o mundo, será bastante lenta. Precisamos ser criativos e acolhedores neste momento pelo qual nenhum de nós nunca passou, nem mesmo aquelas pessoas mais velhas. É um aprendizado para todos. E certamente nenhum de nós sairá desta pandemia da mesma forma que era antes. Aproveitemos esse tempo para desenvolver nossa empatia, resignação, indulgência e resiliência. Precisaremos desses valores para priorizar o ser no lugar do ter e, com isso, contribuir para um mundo melhor para todos nós. E lembre, se você está do lado dos que podem ajudar, e não dos que precisam de ajuda, ajude. Como não há mal que dure para sempre, vamos ter determinação, paciência, fé e coragem para prosseguir. Fique em casa, vai passar.